Ele que é cientista econômico, gestor comercial e empresário. Vamos descobrir aqui quais são os planos do Theo para esse novo desafio à frente da Agenvale. Para participar comigo dessa entrevista aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Theo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia, Matheus. Muito bem. Já agradeço a quem está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, no Facebook, e também já convido você a entrar no nosso site sprriomais.com.br e acompanhar os destaques regionais, estaduais e nacionais. Theo, posso chamar assim? Theo, acho que todo mundo te chama dessa forma, né? Sim, pode chamar de Theo. Vou chamar de Theo, então. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está nos ouvindo, o que é a Agenvale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, né? Ela que está vinculada aí ao governo estadual, especificamente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Eu queria que você comentasse com a gente aqui quais são as funções da Agenvale, qual que é o objetivo dessa agência. Bom dia, Matheus. A agência ela faz parte do sistema de governança metropolitana do governo do estado de São Paulo. São diversas agências e regiões metropolitanas pelo estado e a Agenvale ela é o braço técnico da região metropolitana do Vale do Paraíba. Esse sistema de governança ele funciona em três partes. Você tem a região metropolitana, onde há um conselho constituído pelos 39 prefeitos da região, hoje presidido pelo prefeito Lebraga, de São José do Barreiro. Este colegiado, este conselho é deliberativo, ele faz as aprovações dos projetos de interesse comum da região. A agência é o braço técnico da RM Vale, ela faz a gestão dos projetos aprovados, licitação, acompanhamento de obras e o pagamento que é feito através do Fundo Vale, que fecha essa tríade. Então você tem conselho, agência e Fundo Vale. Esses três órgãos eles trabalham em consonância para tirar os projetos do papel e melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem aqui em nossa região. A gente sabe que o vice-governador Felício tem enfatizado a questão do papel da agência na articulação com os prefeitos da região, né? Quer dizer, agora parece que isso está dentro de uma das missões da agência, né, Theo? Exatamente, né? A agência, como um órgão técnico, né, de apoio ao Conselho da RM Vale, hoje o vice-governador Felício pediu para que a agência tivesse uma interlocução política maior. Ou seja, o que o governo quer é que a agência seja o braço do Estado na sua região. Então nós já começamos um trabalho com os 39 prefeitos, tem uma reunião na quarta-feira com o presidente do Conselho, exatamente para tratar das ações que nós devemos ter com relação a essa proximidade da agência e, na realidade, é levar o Estado para perto. Os prefeitos têm as suas demandas, muitas vezes entrando diretamente pelas secretarias do Estado de São Paulo, e hoje eles terão esse facilitador que é a agência. Então a agência ela vai acompanhar esses projetos, esses convênios, essas solicitações de apoio dos municípios para que o Estado seja mais eficiente na resposta. Muitas vezes você pode dar uma resposta negativa, mas desde que seja rápida. Não pode criar uma expectativa de atendimento ao prefeito ou àquela cidade e você demorar meses para dar uma resposta muitas vezes negativa. Então o governo do estado quer dar uma agilidade na resposta e na tratativa. O governo deixou muito claro, Matheus e Zé, de que não haverá descontinuidade, não haverá ruptura com os prefeitos. O que vai haver é mudança, ou seja, o governo quer ter uma proximidade maior, mas continuará com a veia de um governo municipalista. Ele entende que as pessoas moram nos municípios e é ali que tem que se colocar toda a energia para resolver
os problemas da cidade. Na ponta, né? Exatamente, onde as pessoas vivem. Então, faz todo sentido essa aproximação da agência como interlocutor político. Nós já tivemos alguns casos aí, desde a posse até agora, onde nós fizemos algumas interfaces, pedidos de prefeitos, onde não haviam respostas ainda desde o ano passado. Tem como dar alguns exemplos desses pedidos? Um exemplo, por exemplo, a prefeita de São Luís do Paraitinga, o tradicional carnaval. Ela tinha uma demanda solicitando um apoio da Sabesp para a questão dos banheiros químicos para o carnaval. Isso foi enviado no final do ano passado, acho que em outubro, novembro do ano passado. Não houve resposta, até eu acho que em função da transição de governo. Rapidamente nós entramos em contato, a Sabesp se disponibilizou e resolvemos esse impasse para a cidade de São Luís do Paraitinga. Entre eles, entre outros problemas, também o de Monteiro Lobato, o prefeito Edmar já vinha reclamando da questão das árvores e bambus que acabam caindo sobre a rodovia SP, batendo em ônibus, transporte público às vezes tinha dificuldade de transitar ali. E ele tem braço para fazer a poda ali na SP50, né? Foi feito um bom trabalho de recapeamento, a rodovia está bem segura, com bom asfalto, mas tem esse problema das árvores que acabam invadindo o trecho da rodovia. Então a prefeitura tem braço para fazer, mas não pode porque está impedido por lei. Então precisa de um apoio ou uma autorização do DR para que faça. Nós fizemos esse contato com o DR, o prefeito já enviou o ofício para a DR e a gente já está em tratativa para resolver essa questão. Theo, você está falando para a gente de casos assim muito ligados às determinadas cidades, né? Mas a Genvale tem também um espírito de região, né? Problemas comuns. A gente estava conversando nos bastidores sobre a importância, por exemplo, da privatização do Porto de São Sebastião e da conclusão das obras na Tamoios, né? Como a Genvale pode contribuir para que um novo corredor de desenvolvimento se faça nessa região? Olha, lembrando que até para adequar ao Estatuto da Metrópole, nós contratamos em 2021 o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Nós contratamos a FIP, que já finalizou, foram mais de 12 meses de trabalho da equipe técnica da FIP, fazendo audiências públicas, ouvindo as demandas da região, e esse plano hoje ele já está na LESP para aprovação, ele tem poder de lei. Para que o ouvinte possa entender o que é o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, nada mais é do que o plano diretor da região. Toda cidade tem um plano diretor. O PDUI é o plano diretor da nossa região. Com isso, a gente vem pacificar algumas questões em termos de plano diretor. Aqui, por exemplo, eu posso usar um caso, o Rio Paraíba do Sul. Tem municípios que permitem a extração de areia, outros municípios não permitem. Então o PDUI ele vem para pacificar esse entendimento e esse olhar do meio ambiente na questão do Rio Paraíba do Sul. Então com isso a gente dirime todas as diferenças de planos diretores e você passa a ter um olhar único com uma única visão de política pública para a região. A questão que o Zé colocou aqui da privatização do Porto de São Sebastião, eu particularmente vejo como uma grande possibilidade de um desenvolvimento socioeconômico neste corredor que pode se formar entre o Porto de São Sebastião e o Aeroporto Internacional de São José dos Campos. Para isso a gente precisa reunir condições para atrair empresas do setor de logística, visando os seus embarques e desembarques através do porto, no caso de cargas marítimas, e também de cargas aéreas através do Aeroporto Internacional de São José dos Campos. O que, por exemplo, a Genvale pode oferecer para os empresários interessados nessas possibilidades de logística e tal? O que a Genvale oferece para essas pessoas? A Genvale, tanto quanto o Estado, o que ela pode oferecer são condições para que isso ocorra. Né? Então, a condição sine qua non para a gente poder ter um vigoroso corredor logístico é você ter a privatização do porto, o aumento da capacidade de embarque e desembarque de carga. Veja bem, o porto hoje só tem um berço. Então, você só consegue atracar um navio por vez. Então, ali tem condições naturais para ampliar outros berços, mas precisa de investimento privado.
Então, na medida em que você cria uma situação de demanda possível no porto, juntamente agora com o aeroporto privatizado em São José dos Campos, você começa a criar ferramentas para que você possa trazer esse tipo de cluster do setor de econômico. Então, o papel do Estado é promover isso, né? Obviamente que aí passa também a ser interesse dos municípios a questão de isenções para atrair empresas, por exemplo, no caso do ISS. Né? O ISS é um imposto municipal, mas os municípios que estiverem nas margens da rodovia Tamoios podem ter um projeto de isenção fiscal para atrair empresas para o setor logístico. Como aconteceu em Extrema, por exemplo, em Minas Gerais, que levou boa parte desse mercado para lá, né? Muito baseado em incentivos fiscais. Da importância da articulação política, né? Exatamente. Quer dizer, os prefeitos querem ver os benefícios para as suas cidades, né? Sem dúvida. Então, eles podem, de alguma maneira, se apresentar pressionando, entre aspas, a agência e o governo do Estado. Né? Sim. Eu acho que o caminho natural da rodovia Tamoios vai ser realmente se consolidar um corredor logístico, mas para isso a gente precisa resolver essas questões de infraestrutura. O porto é o principal hoje. Eu acho que a questão agora do término da obra do contorno lá embaixo vai dar uma fluidez muito grande para você escoar a produção para o porto, né? Tanto para importação como para exportação. Agora, os municípios, num determinado momento, nós vamos ter que sentar e fazer um planejamento estratégico para realmente colocar esse mercado de logística à disposição. Eu não tenho dúvida que com condições a gente consegue atrair empresas para criar esse corredor logístico. Então, a gente está conversando aqui sobre a função da Agenvale em diversas cidades do Vale, né? Não numa região específica. Eu queria que o senhor comentasse sobre aquele projeto do cinturão eletrônico, né? Que já é um desejo antigo aqui da região. Me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, já é uma coisa que vem desde o governo do Alckmin, quando ele era governador aqui, né? Já é uma coisa antiga. E a Agenvale, ela tem esse desejo de colocar, né, a questão da segurança em diversas cidades do Vale, aliás, em todas as cidades do Vale. O senhor mesmo conversou sobre isso lá no dia da posse, né, que a gente esteve lá. O que é, afinal, esse projeto do cinturão eletrônico e quando que, se há alguma, eu queria saber se a Agenvale tem alguma previsão para que, de fato, isso entre em vigor no Estado? Tem previsão, sim. Como você bem colocou no início do podcast, é a minha segunda passagem à frente da agência. Eu estive lá de 2019 até 2021. E nesses 2 anos nós avançamos muito com a contratação do PDUI, que é executado pela FIP, e também avançamos com relação à criação de condições para tirar os projetos do papel. Quando eu cheguei na primeira vez à frente da agência, nós não tínhamos, por exemplo, uma conta do Fundo Vale aberta. Nós tínhamos dotações orçamentárias do governo do Estado todo ano em que nós perdíamos os recursos porque nós não tínhamos conta aberta. Nós não tínhamos um contrato com a Desenvolve São Paulo para fazer a gestão do Fundo Vale. Então, todo esse trabalho de estruturação da parte operacional da agência, a gente conseguiu colocar de pé. Você tem autonomia, mais autonomia hoje? Hoje eu tenho condições. Na minha primeira passagem, nós não conseguimos receber recursos. Mesmo que disponíveis e constando em dotação orçamentária, eu não tinha onde colocar o dinheiro, porque não tinha uma conta aberta. E hoje você também tem muito apoio do vice-governador, né? Do Felício, que o senhor inclusive foi coordenador de campanha dele, né? Exato. Recentemente. Sim. Isso já facilita também ali a comunicação com o governo, né? Sem dúvida nenhuma, a presença do vice-governador sendo da nossa região vai trazer um olhar diferenciado. O Felício conhece, como poucos, a nossa região, sabe dos problemas que a região enfrenta. Então, a questão da segurança é uma das questões que a gente vai atacar agora com o cinturão eletrônico. Hoje nós já temos os recursos disponíveis na conta do Fundo Vale. Nós temos em torno de 4 milhões de reais. Nós devemos colocar já na rua o nosso edital. Nos próximos dias ele já vai estar publicado. A gente pretende, durante a licitação, diminuir um pouco esse valor,
Mas o certo é que nós já temos recurso, o projeto já está pronto e o edital vai para a rua nos próximos dias. Nós dividimos o projeto do cinturão eletrônico em 2 partes. A primeira parte, nós vamos atacar aquelas 2 regiões que mais necessitam de um apoio das forças de segurança pública, que é o Vale Histórico e o Vale da Fé. São 17 municípios com índices de criminalidade bastante diferentes de outras cidades, daqui do Vale mesmo, como São José dos Campos, como Jacareí. Os números lá são realmente alarmantes. Então nós vamos atuar primeiramente naquelas 2 regiões, são 17 municípios, mais de 100 câmeras monitorando 24 horas por dia. E um detalhe, nós não vamos comprar um equipamento, nós vamos comprar imagem-hora. A empresa que ganhar a licitação deverá entregar para as nossas forças de segurança pública imagem. E nós vamos fazer o pagamento através da disponibilidade da imagem. Se o equipamento quebrar, se o equipamento for avariado, se o equipamento não produzir as imagens, não haverá pagamento. Então, esse é um avanço também nesse modelo de contratação, para que a gente possa ter certeza de que as forças de segurança vão contar com essas imagens. São 17 municípios com mais de 104 câmeras monitorando as principais entradas e saídas para que a gente possa diminuir o número de crimes. Os moldes do CSI que tem aqui em São José, né? Exatamente, com uma diferenciação. Aqui em São José dos Campos, nós já temos também as câmeras com leitor facial. Nós estamos fazendo o cinturão para essas 2 regiões nas principais entradas e saídas com leitura de placa. Ou seja, você começa a ter uma ação de inteligência das forças de segurança no sentido de poder acompanhar o deslocamento de criminosos na região. Então, qualquer ocorrência em qualquer município dessas 2 regiões, ela certamente será acompanhada pelas forças de segurança pública em tempo real. Então, na sua posse, houve lá a entrega de títulos de propriedade, né, para pessoas aí, famílias de Areias, Cachoeira Paulista e Natividade da Serra, né? A gente pode extrair daí que há uma preocupação da agência com a questão fundiária, com a questão ambiental, enfim, com a ocupação. Como é que é com essa questão para a agência? Eu acho que agora a agência ganha até um pouco mais de notoriedade com relação a essa questão de títulos, né? Porque nós viemos de uma Secretaria de Desenvolvimento Regional e agora estamos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Né? Sim, então, eu ia perguntar sobre isso mesmo. Então, o secretário Marcelo Branco é uma pessoa da área, foi presidente do CDHU, já foi secretário de Habitação da capital, tem bastante experiência, está familiarizado com o tema e nós temos conversado bastante no sentido de unificar as ações das agências com o CDHU. Para você entender, existem algumas regiões que há sobreposição. Por exemplo, a CDHU de Santos, ela vem atuando até Caraguatatuba. Quando a região metropolitana do Vale do Paraíba, ela vai até São Sebastião. Então há uma sobreposição. Eu tenho uma área de CDHU de Santos atuando dentro de de cidades da RM Vale e o CDHU ficando fora, de Taubaté ficando fora dessa ação. Então essa sobreposição, o secretário quer pacificar isso, ou seja, nós vamos ter a mesma região, tanto para o CDHU como também para as agências metropolitanas. Então nós estamos caminhando no sentido de a gente resolver essa questão de sobreposição, para que o CDHU e a agência daquela região consiga trabalhar em consonância, uma vez que hoje faz parte da mesma secretaria. Então, a gente está conversando aqui sobre diversas ações que a Agenvale deseja fazer agora nessa nova gestão com o senhor à frente, né? E eu queria saber, na sua opinião, qual que vai ser a prioridade, né? Qual que vai ser, de fato, a primeira ação que o senhor pretende fazer? Se é a questão do cinturão, se é a questão do CDHU, qual que vai ser a prioridade nessa nova passagem sua à frente da Agenvale? A prioridade da agência é melhorar a vida das pessoas. Né? É óbvio que nós já temos alguns projetos que estão em andamento. Esse do cinturão eletrônico é um que nós já vamos fazer a licitação. Então, logo tenhamos o ganhador, já assinaremos o contrato e aí partir para a instalação e a gente disponibilizar essas imagens para as nossas forças de segurança. Mas o papel da governança metropolitana é exatamente esse. É você, primeiro, pacificar através do PDUI uma visão de política pública única, sem divergências entre municípios. A
partir do PDUI aprovado na Lesp, tem força de lei. Os planos diretores, eles terão um prazo para se adequarem ao PDUI. Então, você resolve a questão de uma única visão de política pública. E, a partir daí, sentar com o Conselho, né, dos 39 municípios, e, a partir daí, elencar quais os projetos prioritários para a nossa região. Lembrando que é uma região bastante diversificada. São 5 sub-regiões, né, onde você tem o turismo religioso, o turismo cultural no Vale Histórico, o turismo de litoral, né, nos 4 municípios do nosso litoral norte, a questão da economia também de serra, né, pegando ali Santo Antônio do Piau, Campos do Jordão. Então você tem particularidades dentro das 5 sub-regiões. Você conhece cada uma das cidades? Todas não, mas conheço boa parte delas. Né? Dos 39 municípios, devo não conhecer aí 3 ou 4, mas isso vai me permitir agora, nessa segunda passagem, ter uma proximidade com os prefeitos. E na realidade, o que a agência tem como objetivo é facilitar a política pública para que os prefeitos possam melhorar a vida daqueles que moram lá. A questão partidária está fora, né? Totalmente fora, totalmente fora. O governo é um governo para todos. A eleição acabou, né? A partir do dia 1º é um governo único. O governo Tarcísio Felício governam para todos, para aqueles que votaram nele e para aqueles que não votaram nele. Né? O governo não pode ser partidário. E, a partir daí, esse é o entendimento que nós temos também com os prefeitos. Uhum. A gente estava conversando agora nos bastidores sobre a questão do trem intercidades, né, aqui na região, que é função do governo executar. Claro, a Agenvale não tem essa característica de executar, como a gente estava falando, mas é um projeto que é de interesse também para a Agenvale por uma série de questões, né, questões econômicas, enfim. Como que fica a atuação da Agenvale sobre essa questão específica do trem intercidades e como que vocês ficam monitorando esses projetos da prefeitura? Vocês ficam no pé ali, olha, governador, vamos fazer. Como é que é isso? Não, é óbvio que essa é uma promessa de anos, né, de governos, né? Sim. Eu desde que quando vi para cá em 92, quando me mudei para São José dos Campos, eu já ouvia falar da questão do trem rápido entre cidades. Então, é um projeto que já está saturado, né? As pessoas estão cansadas de ouvir. E o governo Tarcísio já autorizou, lembrando que são algumas etapas, né? O primeiro é o estudo, né? O primeiro trecho que o governador já autorizou a atualização dos estudos e também para uma licitação ainda esse ano é o trecho de São Paulo-Campinas. Sim. Então, esse primeiro trecho, os estudos já foram retomados e o governador pretende fazer a licitação desse trem. Agora, não vai ser um trem de alta velocidade, né? Os estudos mostram que para a Operação Pará em Pé é um trem de média velocidade, né? Mas que vai atender a demanda entre essas regiões com a capital. Uhum. Então, o primeiro trecho, Campinas-São Paulo, os estudos já foram retomados e possivelmente nós ainda teremos uma licitação ainda esse ano para início das obras. E o segundo trecho, que liga a capital a São José dos Campos, esse ainda também será retomado os estudos de viabilidade e de pontos onde serão feitas as oficinas mecânicas, as paradas, essa questão técnica. A expectativa do governo é iniciar os estudos ainda nesse primeiro semestre desse ano, né? A gente fica naquela expectativa. Exatamente. Quando você começa o primeiro trecho, a similaridade com o cinturão eletrônico. Nós tomamos a iniciativa de dividir ele em 2 etapas, porque nós tínhamos um problema mais crônico com relação àquelas 2 regiões mais vulneráveis em termos de segurança. Uhum. Então, Vale Histórico e Vale da Fé foi prioridade. Não tínhamos como fazer na sua totalidade naquele momento, então partimos para dividir o projeto em 2. E é o que vai acontecer com o trem intercidades. Primeira etapa ligando a capital a Campinas e, num segundo momento, ligando a capital ao Vale do Paraíba, mais especificamente a São José dos Campos. Mas aí, uma vez iniciada um modal de transporte como esse, aí você consegue dar andamento e você ir avançando para dentro do Vale do Paraíba. Eu não tenho dúvida que tem potencial para chegar até Aparecida, onde há um dos maiores fluxos de turismo religioso do país.
Então, eu acho que iniciar até São José dos Campos é a primeira etapa da nossa região, mas ele certamente deve adentrar o vale, seguindo em relação ao Vale da Fé, ao Vale Histórico. A gente já ouviu várias vezes essa vamos dizer, promessa desse trem, né? Ao longo dos anos, aí, das décadas, né? O que a gente precisa acreditar agora que será diferente? Quer dizer, é vontade política? Por que não aconteceu? Porque não tinha dinheiro? Quais são as condições que você vê para que a coisa dê certo agora? Olha, eu acho que o que prova que talvez essa seja a vontade da sociedade foi a mudança de governo. Nós vimos mais de 28 anos com o mesmo governo, né, que se nasceu, né, esse projeto e que não saiu do papel. Ele continua no papel. Tarcísio vem exatamente para fazer a diferença. É para entender a demanda. Governar, Zé, é escolher prioridades. Se você tem prioridades, você consegue avançar em política pública. Focar, né? Exatamente. Agora, o Tarcísio está muito determinado a tirar alguns projetos que há anos continuam no papel. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos projetos que eu tenho certeza que esse governo vai avançar. Muito bem, eu acho que a gente passou dos 20 minutos, né? Queria saber se o Zé tem mais alguma questão para colocar. Não, queria deixar o microfone para o Theo concluir nosso papo. Eu queria agradecer a você que nos ouve, né, no podcast, ao Matheus, ao Zé, ao Maurício, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco do sistema de governança metropolitano e o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas que aqui vivem na RM Vale. Muito bem, muito obrigado, Theo, pela sua Obrigado, participação. Theo, pela participação. Sucesso nessa nova trajetória, né, nessa segunda passagem à frente da Agem Vale. Vamos acompanhando, a SP Rio está sempre de portas abertas para você. Agradeço também ao Zé Guilherme que esteve aqui ao meu lado nessa entrevista. Até a próxima. Muito bem, obrigado a quem nos ouviu. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.